filha do Barroso não faz parte desse problema. Ela não deve responder pelas decisões do pai. Ah, mas ela publicou um artigo na Folha de São Paulo apoiando as prisões, etc, etc. Tudo bem que ela responda pelo artigo, e não há consequência em publicação de artigo, mas que ela não responda pelos votos e pelos posicionamentos do pai. Olá, é Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E, obviamente, a gente está falando aqui dos familiares, né? E isso não veio... E a respeito dos familiares, há uma informação desencontrada. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer a vocês que eu, por mais que não queira atingir os familiares dos ministros, não era minha intenção, nunca foi minha intenção. No caso das sanções de visto, faz parte da dor das sanções de vistos. Os demais familiares só devem ser atingidos em sanções financeiras quando eles tiverem também ligações financeiras com os ministros, como é o caso, por exemplo, do Guiomar, esposa do Gilmar Mendes, ou da Viviane, esposa do Alexandre de Moraes, e por aí vai. Os escritórios estão todos levantados, familiares. Gilmar Mendes tem, inclusive, enteado, sobrinho, todos eles devem ser atingidos também quando forem alvo das sanções Magnitsky. Ainda assim, o que eu não recomendo, e acho que vocês não devem fazer, é colocar fotos de familiares de ministros fazendo chacota. Eu acho que é necessário que seja preservada a privacidade dos familiares. Veja, a filha do ministro Barroso. A filha do ministro Barroso, informação que eu tinha, foi a informação que me passaram aqui, foi que ela estudava em Yale e que ela teria o seu visto cancelado. Há uma informação também de que o filho, Bernardo, do ministro Barroso, trabalha no BTG de Miami. Não sei exatamente qual é a situação de visto dele, são coisas que estão em curso. Eu não vejo e não comemoro o envio deles para casa, etc, etc. Mas, Paulo, eles não têm o menor problema, eles colocaram arma na cara da família do Alan, eles vão atrás dos familiares sem o menor problema, fizeram isso lá com a família do Oswaldo Eustáquio, fizeram isso com a própria família do Mauro Cid, etc, etc. E eu digo assim, é verdade, mas nós não somos eles. Nós não somos eles, nós não operamos debaixo da mesma regra que eles. Então talvez seja um assunto que é muito sensível para mim. Vocês sabem, cresci numa família de presidente da República e meu avô sempre fez questão de preservar a minha privacidade. Eu hoje preservo a privacidade das minhas filhas. Então eu devo ir para o embate público porque eu decidi participar do embate público. A filha do Barroso não faz parte desse problema. Ela não deve responder pelas decisões do pai. Ah, mas ela publicou um artigo na Folha de São Paulo apoiando as prisões, etc, etc. Tudo bem que ela responda pelo artigo, e não há consequência em publicação de artigo, mas que ela não responda pelos votos e pelos posicionamentos do pai. E essa é a minha posição, Paulo, e muita gente não vai gostar disso, muita gente acha que isso não é o caminho correto, mas é o caminho que eu vou seguir, sempre. Eu vou buscar preservar os familiares o máximo que eu puder. Visto é só um privilégio, não é um direito que é cassado. Portanto, apesar do Érico Hilton achar que visto é um direito, visto não é um direito. Visto para vir aos Estados Unidos é um privilégio. E eu estou ok que essas pessoas percam um privilégio em consequência da relação com o seu pai, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou o que quer que seja, né, os familiares diretos. Mas o que eu não quero é a exposição, e não haverá isso da minha parte, a exposição das fotos, das imagens dos familiares. Obviamente, peço desculpas a vocês pelo resfriado, trabalhar muitas horas por dia sem descanso tem essa consequência. Obviamente, essas sanções, caceta, 61 mil pessoas nos assistindo. Eu vou fazer um break aqui para pedir para vocês clicarem no like e se inscreverem no canal. Fala, amigos do canal.
Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Não, estou absolutamente impressionado com a audiência. Mas, obviamente, que isso não veio sem aviso, né? Vocês aí do Supremo Tribunal Federal, você, Alexandre, que eu sei que assiste, aí não perde um Paulo Figueiredo Show, vocês foram avisados várias vezes. O Barroso, por exemplo, como eu disse, ele esteve nos Estados Unidos recentemente. E aí agora vem a negativa, até houve um ato falho, né, de que a filha não moraria nos Estados Unidos, mas o que o Barroso veio fazer aqui foi visitar a filha. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi. E já naquela oportunidade eu reportei que o Trump sabia da chegada do Barroso e tomou a decisão de não cancelar o visto do Barroso naquele momento, preferindo então agir de maneira mais sistemática e dar a oportunidade que as instituições brasileiras reagissem. E agora vocês entendem essa decisão do presidente. Por quê? Não fazia sentido ele cancelar o visto do Barroso e impedir a entrada dele na sexta-feira, ele anunciaria sanções, no caso tarifas, na quarta-feira da semana seguinte. Afinal, isso anteciparia uma resposta do Brasil. E ele falou, não, vamos dar uma coisa de cada vez. E, obviamente, as instituições brasileiras reagiram da pior maneira possível, porque do executivo vieram as ameaças aos Estados Unidos e do judiciário veio um tratamento aos americanos quase como se fossem inimigos do Brasil. E lembrem-se, eu sempre disse isso a vocês, nosso plano tinha 2 alicerces básicos, que o Alexandre de Moraes ia sempre dobrar a aposta e que o Lula sempre faria merda. Esses são os alicerces do plano que nós sempre tivemos. E o Supremo, o Alexandre, empurrado pelo Alexandre, pareceu mesmo acreditar na impunidade total. Acharam que eles eram poderosos até mesmo fora do Xandaquistão, acharam que o Trump ia mandar reclamação diplomática, sei lá, nota de repúdio, ia chamar o embaixador para consulta, etc. Mas o Trump não tem nem embaixador no Brasil, ele tá cagando, e o Trump não funciona assim. Porque, como eu disse, eu sempre tenho referências nerds no Paulo Figueiredo Show, e eu disse que o Trump é o nosso Hulk. Veio o som? Eu não ouvi som. Acho que esse vídeo veio sem som. Mas o Trump é o nosso Hulk. Deixa o nosso Hulk aí destruindo o Supremo Tribunal Federal. Deixa ele aí no canto pra gente, Bruno. E as oportunidades para distensionar sem consequência, elas são coisa do passado. Isso porque a reação não veio só do Trump, veio de todo um coro de apoio ao cancelamento dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal por diversos setores dentro dos Estados Unidos. O Michael Shellenberger, um dos mais respeitados jornalistas americanos, por exemplo, disse assim: a mídia dizia que Trump era só conversa e nenhuma ação, ou seja, que ele era um bravateiro, e a mídia disse isso inúmeras vezes, lembra? A gente devia ficar passando aquele vídeo do Arthur, do MBL, falando assim, imagina, ou do Gilmar Mendes, eu não acredito que o Trump vai tomar nenhuma medida. Imagina se o Trump vai tomar alguma medida. A ideia de que o Trump era só conversa e nenhuma ação quando se tratava de defender a liberdade de expressão e democracia no Brasil. Mas agora ele impôs uma proibição de viagem aos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorre poucas horas depois da polícia ter invadido a casa de Bolsonaro. O Alex Bruesewitz, que é o assessor direto do Donald Trump, também comentou sobre os cancelamentos dos vistos do ministro do STF. Ele disse, obrigado, presidente Trump e Marco Rubio. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, é um bandido corrupto. O que ele está fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro é doentio e errado. Além desses dois, o Chris Pavlovski, CEO do Rumble, comentou o seguinte sobre o pronunciamento do Marco Rubio. Moraes é um tirano que tenta intimidar as pessoas ao silêncio ou controle, sempre usando seu poder de forma ilegítima. Ele desligou o Rumble em seu país e continua tentando ditar comportamentos fora das suas próprias fronteiras. Obrigado, presidente Trump e secretário Rubio, por se manterem firmes em defesa da liberdade. A deputada Maria Elvira Salazar, minha querida amiga Maria, também falou sobre esse assunto e disse assim, desde o primeiro dia eu venho denunciando Alexandre de Moraes. Levantei a minha voz no Congresso para expor o seu abuso de poder. Censura, prisões e perseguição política não tem lugar em uma democracia.
A revogação do visto é um começo. Agora precisamos de total responsabilização. Cadê o Jason Miller? Não tem Jason Miller? Não botaram Jason Miller na lista? Deveriam. Jason Miller também se manifestou várias vezes. Jason Miller, que é uma das figuras mais importantes do mundo Trump. Então, no final da história, você tem empresário, você tem assessor da Casa Branca, você tem jornalista, você tem político, você tem assessor pessoal do Trump, todo tipo de gente importante nos Estados Unidos falando sobre como o cancelamento dos vistos de autoridade do regime não somente foram uma ação correta e necessária, como também são apenas um passo inicial e que as medidas devem ser tomadas para responsabilizar todos aqueles que contribuíram para a instalação do regime no Brasil. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.